Olá, eu sou de Andréia Valverde Portugal, presidente da Rede Sem Fronteiras, e nós estamos começando agora o Conexão Sem Fronteiras, o programa de entrevistas que fazemos aqui no nosso canal da Rede Sem Fronteiras no Instagram, todas as segundas e quintas-feiras, às 19 horas do Brasil, 22 horas de Portugal. E hoje, dia 4 de março, nós temos uma convidada muito especial, a escritora Ângela Guerra, brasileira do Rio de Janeiro. Ela vai conversar um pouquinho com a gente sobre a produção literária dela, sobre a importância desse trabalho que ela desenvolve junto à inclusão social e muitas outras coisas. É um prazer recebê-los aqui, sejam todos muito bem-vindos. Que bom! Arailda Gomes, Ana Maria Tourinho, Eliana Calisto, Heloísa, Jéssica. Que bom, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aguardando a nossa querida Ângela para nós darmos prosseguimento. Já chegou por aqui. Nos convidando Ângela Guerra. Olá! Boa noite! Boa noite! Tudo bem com prazer... você? Tudo bem, tudo ótimo! Que prazer enorme receber você por aqui. Seja muito bem-vinda! Obrigada! Muito bem. Eu, antes de qualquer coisa, Ângela, eu gostaria de te apresentar oficialmente, tá? Para o pessoal que está chegando e para que também possamos deixar registrado para a posteridade. Afinal de contas, essa nossa entrevista, ela fica aqui à disposição, a gravação fica aqui à disposição no Instagram, mas também divulgamos essa gravação em todas as redes sociais da Rede Sem Fronteiras. Na nossa página no Facebook, no nosso canal no YouTube e também pela nossa mala direta. Então, é uma gravação, é uma entrevista que fica gravada aí. Então, é importante que a gente possa fazer a sua apresentação de forma formal. Vamos lá. Ângela Guerra, carioca, professora mestra em inglês, informática educativa, poeta, trovadora, escritora, tradutora, revisora, 5º ano de italiano e oficina Ivan Proença. Artilheiro da cultura, colunista do jornal Sem Fronteiras, palestrante, jurada de concursos literários, contadora de histórias, artista plástica, cantora, compositora, comendas e medalhas, mérito literário e artístico, dentre as 9, Montese, da Abramil, Austragésilo de Ataíde, da AW, Gilberto Freire, da UB Rio de Janeiro, Cruz da Referência Nacional, FALASP, ANSEC, diretora cultural da FALARGE, secretária da UB Rio de Janeiro e de outras 4 entidades artísticas literárias. Membro de mais 9 no Brasil, sendo 3 no Rio de Janeiro e 7 no exterior. Chile, Estados Unidos, sendo 5 na Europa. Participou de mais de 50 antologias, premiada em literatura e desenho, publicou um livro em trovas, um de poemas, outro de poemas com trovas, haikais, desenhos e fotos de sua autoria. Coautora de um de Aldrabia, trilingüe, 3 infantos juvenis em português e em inglês, também em formato de e-book e audiobook. 7 infantis, sendo 2 também nesses formatos. Um deles, versão em inglês, mais 5 em português, sendo 2 também em animação. E 3 somente livros físicos. Ufa! E essa mocinha não para de produzir na pandemia. Bom, essa é a Ângela Guerra. Eu queria fazer um brinde com você, Ângela, antes da gente iniciar. Ela não fosse. Ela não tem problema. Ah, meu Deus. Não tem problema, eu vou brindar você assim mesmo, tá bem?
Eu vou brindar à sua saúde e ao seu sucesso, que você possa a cada dia colher todos esses frutos dessa plantação maravilhosa que você faz. Tchim, tchim, querida, a sua saúde e o seu sucesso. Bom, nós vamos começar e eu quero que você me diga com as suas próprias palavras agora quem é Ângela Guerra. Posso falar dos meus defeitos primeiro? Claro! Todos nós o temos. Eu não sei se as pessoas me veem como eu me vejo, mas eu tenho um problema sério, que eu sou muito desorganizada, porque a minha cabeça é um turbilhão. Dentro também é tudo desorganizado. E outra coisa que eu sou é preguiçosa. Mas se eu estiver metida num projeto que me interessa, eu sou capaz de varar à noite até de manhã. Bom, peculiaridades minhas. Eu não posso parar. Quando eu paro, eu me sinto retrocedendo. Então, é muito confusa a minha vida. Eu sou sedentária. Quando eu digo que eu não posso parar aqui dentro, entendeu? Mas o corpo fica parado. Bom, eu amo desafios. Quanto mais difícil, melhor. Eu não desisto, vou até o fim. Preciso contar que eu fiz 12 anos de alemão, né? Enquanto eu não aprendi alguma coisa, eu não saí de lá. Bom, a minha idade é um descompasso. Porque o meu espírito tem 25 aninhos e o corpo não acompanha porque já passou dos 70. Bom, entusiasmo. Eu me entusiasmo por tudo. Todas as pessoas trazem um projeto para mim, eu acho ótimo e já mergulho de cabeça. É um problema isso para mim, viu? Porque eu preciso acreditar em reencarnação e que eu vá voltar como Ângela mesmo, porque eu tenho tanta coisa que não vai dar tempo de fazer. Bom, eu sou otimista. Eu sempre vejo um lado bom nas coisas ruins. Isso é uma coisa que é minha mesmo. E agora eu vou falar uma listinha de adjetivos. Eu sou alegre, eu não guardo rancor, eu sou solidária, sou prestativa, apesar da preguiça, sou criativa e multifacetada. Isso eu acho que é óbvio, não preciso dizer. E para fechar, eu vou dizer para você que eu sou metida engraçada. Eu não me incomodo se as pessoas não acham graça dos meus gracejos, mas eu tenho isso comigo. Eu me divirto comigo mesma. E é isso. Mas você é divertida sim, eu posso dizer isso com toda tranquilidade. Bom, para quem está aí nos assistindo, veja, eu conheço a Ângela há muitos anos, antes mesmo dela entrar para a área literária. Eu conheci a Ângela na fase dela de artista plástica. O marido dela, inclusive, ainda era vivo. Então, nós trilhamos aí uma jornada artística primeiro, antes de entrarmos para essa área literária. Então, Ângela sempre foi desse jeitinho mesmo que ela se descreveu. E ela tem um senso autocrítico incrível, porque é exatamente isso. E é uma delícia conviver com a Ângela, porque ela realmente é otimista e ela sempre vê o melhor das pessoas. Eu acho que isso é tão prazeroso, né? Quando a gente consegue conviver com pessoas que conseguem olhar o melhor do outro e que conseguem ser solidária ao outro. Eu acho que a gente vive num momento tão difícil da vida que se a gente não tiver esse olhar, a gente perde grandes oportunidades. Então, a Ângela é isso tudo. Só que você esqueceu de falar uma coisa, Ângela. Você é excelente companheira de viagens. A Ângela viaja com a Rede Sem Fronteiras, mundo afora, Brasil afora. Eu acho que não tem nenhuma viagem que nós tenhamos feito aí dos nossos projetos literários e artísticos que a Ângela não tenha participado conosco. E ela é uma excelente companhia de viagem, ela topa tudo, então isso é sempre muito bom. Ângela, então agora vamos falar um pouquinho dessa carreira, né, tão deliciosa e que agora com a pandemia parece que está em alto vapor. Eu quero que você fale um pouquinho do seu trabalho, querida. Tá bom. Então, eu vou começar pelos livros infantis, que são a minha paixão última.
Eu comecei fazendo os livrinhos com a minha ilustradora, Tamires Paredes, que é o máximo, né? Então, o primeiro deles foi esse daqui, que já está com a versão em inglês. Confusão na Floresta. A versão em inglês, Chaos in the Jungle. É uma historinha de fadas com bichinhos, tá? E o que está subjacente é o bem contra o mal. Se bem que o mal não é tão mal assim, mas o bem vence. O segundo livro que eu fiz foi esse daqui da Tartaruguinha. Ele até foi tema de um projeto com o de Paula Studio, né, no Dia da Criança. E as pessoas que participaram do projeto fizeram tartarugas lindas que ele colocou no site do estúdio. Aqui a Tatuca, a tartaruguinha, ela anseia pela liberdade para chegar até o mar. Mas acontece que lá pela areia há muitos perigos. Ela conseguiu escapar dos predadores, aqueles malvados que iam roubar ovos de tartaruga, mas agora tem os pássaros, né, que gostam de comer as tartaruguinhas tenras. O terceiro livro, Flop, o golfinho brincalhão. Isso é uma história engraçada, porque o pessoal disse assim para mim, mas esse nome, Flop, as crianças não vão nem saber falar. Mas a minha netinha falou para mim assim, eu falei para ela, ô Pietra, porque ela é minha musa inspiradora e também parceira. Falei para ela, Pietra, o pessoal está querendo mudar o nome do Flop, porque disseram que vocês não conseguem falar, que é difícil. Ela disse, mas vovó, ele se chama Flop. Simples assim. Bom, essa história do Flop é uma menina que viaja num transatlântico. Acho que eu me inspirei nas viagens que eu fiz com você. E ela ficava tão chateada porque os pais demoravam para se arrumar e ela ficava sozinha, até o dia que ela encontrou o Flop e fez amizade com ele, e aí a vida dela mudou completamente. O outro, o Tesouro do Jardim, é a menina com os insetos. Aí eu fui à minha infância, que meu avô tinha um canteiro de tomates e eu adorava caçar as joaninhas sem machucar, botar numa caixinha de fósforo, só para abrir elas saírem todas voando juntas, ficava tudo colorido, era tão bonito. E eu coloquei isso nessa história. Meu avô era meu padrinho, meu querido padrinho, e eu quis fazer uma homenagem a ele com essa lembrança. Aqui tem os bichinhos que são lindos, né? E tem um amigo feioso, que é o besouro. Mas é o amigo feioso que consegue salvar todo mundo. E, finalmente, terminando essa coleção que eu faço com a Zélia Fernandes na ZMF e com a Tamires, não quer dizer que terminou, não, porque a Tamires está lá com o livro fazendo, que eu vou falar no final. Mas, terminando por enquanto, O Bosque Misterioso foi o último feito. Eu fui lá para a Europa, me inspirei nos irmãos Grimm. Os irmãos Grimm, eles eram compiladores. Eles iam buscar nas casas das pessoas a tradição oral e aí concretizavam em livros. Muitas histórias que a gente lê não são da autoria deles, sabe? Elas são histórias que eles ouviram e escreveram. E eu roubei deles a casinha do João e Maria, de chocolates e guloseimas. Então, prestei uma homenagem a eles ao final do livro, porque não queria que pensasse que era plágio, né? Foi só um empréstimo. E tem um mago. Esse livro ele tem a ver com a obediência, né? As crianças desobedientes, elas têm um castigo, mas tudo tem um final interessante, né? Eu não vou contar, não, mas a solidariedade tem um papel bem importante nesse livro. Você
poderia dizer, Ângela, você começou com outro tipo de literatura, né? Foi. E antes mesmo da literatura, você trabalhava com as artes plásticas, depois entrou para a literatura, começou a fazer poemas, haikainos, enfim. De repente, você começou a fazer literatura infantil e mergulhou nesse universo. A gente pode considerar que a sua neta teve, assim, realmente uma grande influência para que você começasse esse processo da literatura infantil? Ou você Sim, se apaixonou mesmo? quando ela fez 4 anos, eu comecei a contar historinhas para ela e ela gostava das histórias. Foi isso que me inspirou. E cada vez mais. E agora não consigo parar mais. Mas deixa eu falar Que do último delícia! infantil, que não foi feito Fala. com Tamires, esse daqui. A minha neta chegou lá em casa dizendo que tinha toda azul, porque ela escovou os dentes com aquela pasta, né? E a babá me desafiou. Sabe que desafio para mim não é fácil, né? Aí a babá disse: por que você não escreve uma historinha sobre isso? Aí eu viajei na maionese mesmo, viajando no azul. Fui para o espaço, para os planetas. Cheguei até no planeta do Pequeno Príncipe. Que delícia! Depois eu cheguei nos infantos juvenis. Sabe por quê? Eu fiquei com pena, porque as crianças pequenas ganhavam os livrinhos e os irmãos em casa não ganhavam nada. Eram mais velhos um pouco. Aí eu falei: quer saber? Vou fazer uns livrinhos para infanto juvenil. Eu comecei com o Halloween. Como professora de inglês, né? O Halloween é sempre comemorado nos cursos de inglês. Então, aqui eu conto, porque eu trabalhei por 10 anos no IBEU primeiro. Depois que eu morei na Inglaterra com meu marido 7 meses, eu voltei e fui trabalhar num curso de inglês britânico. Naquela época se fazia essa distinção, nos anos 80. E aí, então, a gente fazia festa de Halloween. Era uma casa antiga que virava um castelo medieval. Era uma curtição. Cada sala tinha uma atividade diferente para as crianças. Então, todo mundo ia fantasiado. Eu ia sempre de vampira, que eu gosto. E então, eu conto aqui as minhas experiências, as minhas lembranças dessa época, dessas festas de Halloween. Depois, eu resolvi escrever esse daqui, É Agora ou Nunca, que já tem sua versão em inglês. Time Has Come. É a história do rito de passagem. O menino, né, que tem que vencer um animal. Só que, como eu gosto de entrar pelo fantástico, eu coloquei ele lutando com um dragão. Eu não quis colocar ele lutando contra um tigre, um leão, nada disso, entendeu? E é interessante porque tem uma proposta meio de jogo, sabe, no livro. É das crianças e dos teenagers, né, como a gente chama, os maiorzinhos, foi isso. Você quer saber dos outros livros para os adultos? Quer que eu mostre? Eu quero, mas eu quero só te fazer uma pergunta antes. Qual é a maior interatividade? Quer dizer, o retorno que você tem é maior com as crianças, com os infantis, ou com os infantos juvenis, os maiores? Como é que existe esse intercâmbio assim, entre você e o leitor? Quem é que consegue fazer isso mais fortemente com você? Eu gosto muito de contar histórias, né? Então, já contei aqui no projeto Arte de Laranjeiras Cosme Velho, já contei em São Paulo, na periferia, em escolas municipais no Nordeste, mas eu nunca entrei em contato com as crianças maiores para contar essas histórias. Então, eu só posso falar da minha experiência com as crianças. As crianças adoram, porque aí eu faço brincadeira, eu faço teatrinho, eu levo lembrancinhas relacionadas à história, e eles gostam Claro, muito. é mais lúdico, né? Existe toda aquela questão lúdica, então é mais fácil interagir. Antes de você falar dos demais livros, Ângela, eu queria agradecer aí a nossa a plateia, né? Nossos participantes, e daí eu gostaria de citar o nome de alguns, tá bom? Olha só, Eliana Calisto,
de Paula Estúdio, de Lerci Adler, Ana Maria Tourinho, Luciano Máximo, Aflan, Cláudia Mamed, Elci Lopes, Maria Regina Chagas, Augusto Lopes, da Suíça, olha aí, Lúcia Eberhard, da Suíça também, Chad Clarice Gray, Idalina, Dinorá Couto Cansado, Marta Verônica, Luiz Negrisolini, Marita Portugal, Alessandra Alexandria, Jéssica, a Jebe do Maranhão, Ceci Campos, Margarida Drummond, Focus Portal Cultural, Socorro Cavalcante, Vera Salbego, Carla de Sá Moraes, Astrid, Edir, Acácio Laranjeiras, Maria Esther Rodrigues, Lena Oliver, Nina Fernandes, Vera Regina Carvalho, Jornal Posto 6, Ana Margarida, Marques Camilo, e por aí vai. Muito obrigada, pessoal, por essa frequência aqui, por estar prestigiando a nossa Ângela Guerra e o programa Conexão Sem Fronteiras. Muito obrigada pela participação de todos. Nos últimos 20 minutos de programa, a Ângela vai responder a pergunta de vocês. Fiquem atentos, tá bem? Então vamos lá, Ângela, vamos voltar aos livros. Mostra pra gente agora os teus adultos. Eu também quero agradecer a presença desse pessoal todo, meus amigos do Brasil inteiro, do exterior. Nossa, estou emocionada. Viu como você é querida? Olha, o meu primeiro livro, na realidade, foi lançado junto com o segundo, porque eu tinha feito esse, que era o meu querido Meu Jardim de Trovas, que só tem trovas, né, como diz o nome dele. E esse aqui, Vinho e Rosas, poemas doces com um toque de acidez e alguns espinhos. Esses foram lançados em 2011. Esse daqui só tem poemas e tem alguma coisa em espanhol, alguma coisa em inglês, mas foi o primeiro, né? Bom, foram os dois primeiros. Depois, naquela época que eu lancei esse aqui, ainda não tinha entrado em contato com as aldravias, né, da Andréia Dona Dom Leal, lá de Mariana. Então, esse daí, ele tem trovas, haikais, tem fotos que eu tirei, imagina eu me metendo a fotógrafa, tem desenhos meus, e é um livro assim muito família, sabe? Porque foi minha mãe que fez o prefácio, eu dediquei ao papai, tem um capítulo que eu dediquei à minha neta, e foi um livro feito assim com muito carinho, me deu muito prazer. E a capa é de minha autoria. Foi o único desenho que eu fiz colorido na minha vida. Eu sempre desenho em preto e branco. É uma vista de Santorini, um lugar que eu não visitei ainda, pretendo visitar algum dia. Acho que não vai. Bom, depois eu autoria um livro de aldravias trilingue. Ela se encarregou do espanhol e eu do inglês, e nós duas fizemos aldravias em português também. Ficou bastante interessante, porque ele tem vários temas incluídos, né? E aí eu acho que eu acabei os livros. Aí eu queria falar da música. Pode ser? Mas antes da gente passar para a música, eu queria só... vamos falar só mais um pouquinho dessa tua produção literária. Porque, assim, é muito importante assim, que o pessoal que está nos assistindo possa observar essa sua experiência. Porque o que acontece? Eu vejo, eu consigo, como eu te acompanho há muito tempo, e como você é parceira da Rede Sem Fronteiras há muito tempo, e eu sempre levo seus livros para as feiras literárias, eu consigo sentir uma boa aceitação do público
pelos seus livros? Claro que isso se deve muito ao seu talento literário, não há dúvida nenhuma. Mas um grande percentual da sua preocupação com a produção do livro é uma coisa que faz muita diferença no produto final. Então, vale ver, né, vale registrar que você foi a campeã de vendas na Feira do Livro de Lisboa, no estande da Rede Sem Fronteiras, do ano passado. Você foi a campeã de vendas da Feira do Livro de Lisboa. Então, assim, as pessoas entravam no estande, elas ficavam ali, folheando os livros, estudando os livros, namorando ali os livros. Quando elas chegavam nos seus, elas paravam, porque as ilustrações são ilustrações extremamente bem feitas, o acabamento do livro é muito, sabe, cuidadoso, e isso faz diferença, porque antes das pessoas lerem a obra para poderem avaliar se o escritor é bom ou não, se a história é bem contada ou não, se a narrativa está bem feita ou não, os olhos é que são atraídos pela primeira vez, é como a comida, não é? Você primeiro come com os olhos. Então, os teus livros, eles atraem muito esse leitor. E eu gostaria muito que você falasse um pouquinho dessa tua experiência com a equipe que você montou de produção dos seus livros, porque eu acho que é muito importante que os nossos colegas da Rede Sem Fronteiras e o nosso público que esteja ouvindo, que seja também escritor, consiga compreender um pouquinho aí dessa tua experiência positiva. Eu quero mostrar o David Queiroz, que trabalha com a Zélia Fernandes. Ele faz os meus livros infantos juvenis. Ele tem um traço, o traço da Tamires. As pessoas perguntam assim para mim: você é desenhista? Por que você não faz? Porque eu não tenho traço infantil nem infanto juvenil. Eles são exímios nisso, né? Você pode ver aqui o desenho que o David faz. É um espetáculo. Aqui no livro do Halloween, ele fez aqui a bruxa, olha, que espetáculo. E agora, o Halloween eu fiz na Kelp, mas os outros eu tenho feito com a Zélia Fernandes. E essa equipe que eu tenho ainda tem a Tamires Paredes, que faz o desenho infantil, o David Queiroz, que faz o desenho infanto-juvenil, a Zélia Maria Fernandes, da ZMF, que coloca os livros em papel, né? Livro físico. E também tem uma coisa que enriquece muito quando eu conto histórias, que são os bonecos que a Kátia Rezende faz para mim. Eu tenho o Flop, eu tenho a Tatuca, e vocês querem logo pegar os bichinhos. Começou com a minha neta, que queria ficar com eles de presente. Eu falei: não posso dar, que eu tenho que usar para contar as histórias. Acho que você... Não, eu estou te ouvindo perfeitamente. Não sei se a minha internet ou a sua. Bom, eu estou te ouvindo perfeitamente. E é isso. Bom, então a gente pode dizer que você realmente tem um cuidado ao escolher os profissionais que vão trabalhar com você. Com certeza. Isso faz diferença, agora né, Ângela? Outros, sabe? Eu agora escolhi outros, mas vou falar só da outra pergunta. Tá bom. Olha, você sabe que muitas pessoas nos procuram para entregar os seus livros para levarmos para as feiras internacionais. E a gente tem o cuidado de observar se aquela produção ela está adequada não só para o Brasil, mas para o exterior, porque, veja, se você não está com um livro competitivo, se você não está com um livro com um bom acabamento, você vai investir, né, na sua participação numa feira literária do exterior e não vai ter nenhum retorno. Muitas das vezes o escritor ele não está preparado para ouvir esse tipo de crítica construtiva. Então,
Eu gosto sempre de usar o seu exemplo quando eu tenho a oportunidade de falar, porque a gente quer, nós da Rede Sem Fronteiras, queremos muito divulgar a literatura brasileira no mundo, mas é muito importante que o escritor faça a sua parte fazendo um trabalho cuidadoso, porque muitas das vezes, com aquele desejo de ter um livro, ele pede para uma irmã que de repente sabe um pouquinho melhor o português revisar, pede um sobrinho que sabe mexer em arte digital para fazer a capa, e daí quando o livro está pronto, é um livro absolutamente amador, apesar de ter um conteúdo muito bem escrito. Mas é um livro com uma apresentação absolutamente amadora, muitas das vezes mandar imprimir até em papelaria. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com o acabamento final, né? Porque o talento para escrever é fundamental, mas a produção também. Então, Ângela, eu gostaria muito de elogiar você mais uma vez publicamente, porque seus livros são impecáveis e realmente são primorosos, tá bem? Bom, então agora vamos falar um pouquinho dos seus CDs, claro. Fala um pouquinho pra gente. Bom, eu tenho 4 CDs, porque as pessoas dizem assim, você só canta em língua estrangeira. Mas olha, eu sou patriotíssima, meu sangue é verde e amarelo, entendeu? Eu me emociono com a bandeira, com os símbolos da pátria. Eu sei cantar vários hinos brasileiros, entendeu? Então eu resolvi fazer o meu primeiro CD com música brasileira para ninguém ficar me amolando com isso. Esse aqui, ó. Maravilhoso. Canta As Rosas Não Falam, Pastorinhas, Carinhoso, Eu Não Existo Sem Você, Lua Branca, Valsinha, Se Essa Rua Fosse Minha. É uma música que inclui carinho, amor e paixão. Tá bom? Aí, a minha segunda paixão aqui, não só por causa do meu avô, mas porque eu amo Portugal. Adoro a Idalina Gonçalves. Eu fiz cantando com sotaque tudo. Eu não imito a Amália Rodrigues, mas eu canto com sotaque português. E você foi até elogiada, não foi? Pelo cônsul? Ui, eles falaram para mim, Nora, você é uma fadista. Esse CD tem uma peculiaridade. Eu dediquei ele ao marido da Nina Fernandes. Porque ele dizia assim para ensinar aquele pessoal a cantar fado, porque o pessoal hoje em Portugal só canta fado moderno, né? Eu canto fado antigo. E ele gostava dos antigos. Então eu dediquei a ele. Com licença da Nina. Eu coloquei a Engoraria, Coimbra, Foi Deus, Lisboa Antiga, Olhos Castanhos, Nem as Paredes Confesso, Lisboa Não Sejas Francesa. E tem mais uns detalhezinhos aqui, porque o Valentim Fernandes, que é um grande declamador, ao som de Canção do Mar, declamou uns poemas de Fernando Pessoa. Então, esse CD aqui, e fui eu que fiz a decoração aqui. Eu peguei uns chales portugueses que eu tinha, juntei com mais flores. Não dá para ver, não, porque é muito escuro, mas a capa do CD ficou interessante. Depois, as minhas outras 2 paixões, que são o inglês e o italiano, eu misturei os dois, até no título. Eu botei In Love, Amore. Eu fiz um CD em italiano e inglês, né? Aí coloquei aquelas músicas tradicionais, porque eu sou tradicional, sou da antiga. Aí entrou Al di là, Dio come ti amo, Volare, Sole mio, e Smile, Too Young, Speak Softly Love, When I Fall in Love, Strangers in the Night. Aí, como a minha outra paixão são os idiomas, eu fiz um CD viajando pelo mundo, quase que foi junto com o Sem Fronteiras, hein? Esse daqui tem 7 idiomas. Inglês, espanhol, francês, italiano, alemão e, olha meu peito,
Olha só, que eu sou peituda. Tem uma música em Yiddish, mas todo mundo conhece, Hava Nagila. Você é muito abusada. Que maravilha. Me diz aqui uma coisa, Ângela, você gosta mais de cantar ou de escrever? É difícil, né? Não Definir, dá né? pra falar. Quando eu estou com inspiração, eu gosto mais de escrever, porque eu gosto mais de cantar quando a minha voz está boa. Olha, deixa eu dar mais um intervalinho aqui para agradecer mais presenças. Olha, a J. Proença, Elzie Paiva, Dorothy de Molitza, Paulo C.K. Júnior, Isabela Pavese, Alda Teiveles, Mônica Rocha, Ceci Campos, Jéssica Fonseca. Pessoal, muito obrigada pela presença, pela participação. Eu vou dizer para vocês que aqui embaixo, ó, no cantinho no cantinho aqui inferior da direita, tem uma gaivotinha. Essa gaivotinha para vocês apertarem e ir mandando para os amigos que vocês sabem que gostariam, que pensam que poderiam gostar aqui de ouvir a Ângela, de ouvir esse bate-papo conosco. E o coraçãozinho, apertem direto o coraçãozinho. O Instagram vai entender que a entrevista está bastante interessante e vai compartilhar, tá bem? Ângela, eu quero te fazer mais duas perguntas antes da gente passar aí para as perguntas dos participantes. Pessoal, daqui a pouquinho nós vamos começar as perguntas e respostas, tá? Fiquem atentos para postarem as perguntas de vocês. Mas, Ângela, eu quero fazer mais duas perguntinhas para você. Primeiro, eu gostaria que você falasse para mim qual é a contribuição que a Rede Sem Fronteiras tem para a sua carreira, para esse seu processo aí de desenvolvimento de carreira dentro da área literária. Quais foram as contribuições que nós conseguimos fazer para você? Você lembra que você falou para E a Ângela está congelada para mim? Está congelada para você? Espera aí. mim? Acho que você está congelada, Ângela, só um pouquinho. Fala de novo. Você se lembra que você falou que a gente se conheceu antes da minha produção literária? Então, meus desenhos estavam na gaveta. E de André Portugal e Rede Sem Fronteiras, para mim, são duas coisas que estão meio interligadas. Interligadas. Nossa. Então, você de Andréia me estimulou. Eu nunca fui desenhista na vida, passei uma vida inteira de professora de inglês, querendo o vocabulário para os alunos e não conseguia desenhar, fazia um desenho horrível, botava legenda embaixo. O de Paula salvou a minha vida, me ensinou a desenhar, mas eu não tinha coragem de mostrar nada, foi você que incentivou. Isso foi a primeira coisa. Depois a gente começou a fazer os cruzeiros, né, dos aniversários. E aí, nessa oportunidade, eu conheci muita gente, fiz vários contatos, além de ter sido uma delícia as viagens, e a gente chegava às feiras dos livros. Eu nunca pensei em divulgar meus livros fora daquele grupinho pequeno das academias, dos amigos da família, entendeu? Eu não tinha essa ambição, eu achava que não ia dar para mim. E você me proporcionou isso, você, a Rede Sem Fronteiras. Sem contar a divulgação, que naquela época era em quase 40 países lusófonos, né? Que a gente divulgava tudo por aí. Você falou que agora com a pandemia passou para 20, mas mesmo assim, 20 países é um continente inteiro. E eu tive a oportunidade também de ser colunista do Jornal Sem Fronteiras por um tempo, enquanto ele era físico, né? Se as antologias já nos levavam pelo mundo, agora então você está online, né? Fazendo e-books e audiobooks. Nossa, com essa facilidade que eu tenho para colocar os livros em inglês, eu não só vou alcançar, através da Rede Sem Fronteiras, as comunidades lusófonas, como também pessoas que falam outras línguas, nesses países ou em outros, sei lá, porque com o auxílio aí do seu assessor Mor, o Santo Fábio, que tira nossas dúvidas de computação. Então, ele disse que
não só a Amazon, mas outras plataformas que têm ingresso em outros países da Europa, da Ásia. Então, eu estou até... Sabe quando você fica assim, estupefata? Eu não estou nem acreditando. Você está uma mulher sem fronteiras mesmo. Pois é. Olha, essa sua sacação, porque é a única palavra que descreve, de abrir uma editora Letras Graciosas em Lisboa, foi assim uma coisa digna de Andréa Portugal, que é a empreendedora. Não é isso? Eu acho que, sei lá, vai ser muito bacana tudo. E se a gente já está na Lua, eu acho que com você a gente vai para Marte. Já chega lá, né? O robô está lá desde 18 de fevereiro e nós vamos juntos. Eu acho assim eu acho que o nosso papel enquanto entidade cultural é poder promover possibilidades, né? É fomentar caminhos, né? Porque senão o escritor sozinho ele consegue muito pouco, né? Então o lema da Rede Sem Fronteiras justamente é esse: juntos somos mais fortes, para que a gente possa cada vez ir além. E assim, a gente percebeu, a Rede Sem Fronteiras sempre tentou estar à frente do seu tempo. Nota-se que nós fomos, se não foi a primeira, foi uma das primeiras a fazer coletâneas em transcrição em braille, porque antes todo mundo fazia livros transcritos em braille, mas eram livros solos. Ninguém que organizava coletâneas pensou em fazer uma coletânea inteira em braille. Então, nós fizemos o nosso volume em braille, são 4, né, apostilas enormes, porque, veja, nós temos 100 e poucos participantes, então é muita coisa, é um volume enorme. Então, ninguém nunca tinha pensado nisso e a gente fez. E agora, com essa pandemia, a gente observou que o universo digital, né, está crescendo muito. E a gente pensou de que forma a gente poderia colaborar com com a disseminação das produções literárias dos nossos parceiros dentro desse universo digital. Porque, na verdade, assim, o que é o e-book, né? Muita gente às vezes confunde o e-book. Muita gente acha que transformar o PDF em arquivo digital, pronto, é um e-book. Bom, não deixa de ser. Mas a gente pode fazer muito mais do que isso. Então, a Rede Sem Fronteiras faz um trabalho muito diferenciado dos demais, porque a gente trabalha com metadados. E quando a gente trabalha com metadados, a gente cria muitas plataformas diferentes para acessar esse e-book. Não é só a Amazon, né? Não é só o Kindle. A gente faz diversas plataformas, inclusive o link do audiobook para a inclusão social, que é a nossa maior meta. Sem falar no site individual desse livro. Então, assim, é um trabalho que a gente faz e que estamos tendo assim, muito prazer em trabalhar, porque realmente o caminho é esse, até que tudo volte ao normal, né? Até que a pandemia nos permita fazer sessões de autógrafo, visitar as escolas, enfim, até que isso possa voltar a acontecer, nós temos que ficar de olho no mercado que está se abrindo, não só no Brasil, mas em todo o mundo. E aqui no exterior, nós estamos realmente trabalhando com o pessoal de ponta. E é muito prazeroso, Ângela, transformar os seus livros. Então, aqueles aí que estão nos assistindo, se quiserem acessar os livros da Ângela em e-book, ela já tem o Confusão na Floresta em português e inglês, Agora ou Nunca, português e inglês, e o Halloween também. Quer dizer, tudo em e-book e nessas plataformas todas e, enfim, fazendo muito sucesso, um trabalho muito legal. Ângela, em falar em inclusão social, social, eu queria muito falar com você a respeito... Oi? Congelei para você ou não? Estou ouvindo. Eu estou... Tá me ouvindo? Tá. Então, em falar em inclusão social, eu quero muito que você fale um pouquinho rapidamente, essa era a segunda pergunta, rapidamente para a gente poder ter tempo de responder as perguntas dos colegas. Eu queria que você falasse como é que você entrou nesse universo da inclusão social, como é que você se transformou numa acadêmica da AIAB, a Academia Inclusiva de Autores Brasilienses, e de que forma você está desenvolvendo esse trabalho. Fala um pouquinho para a gente de forma resumida sobre isso.
Bom, tudo aconteceu numa dessas viagens de aniversário, né? Foi no Atlântico que a Dinorah Couto Cansada Aniversário da Rede posse. Sem Fronteiras, né? É. Ela... Minha imagem está congelada. Você tá... Não, eu estou te ouvindo. Ela me deu posse como membro correspondente para o Rio de Janeiro, da AIAB, e me deu uma incumbência que eu não consegui cumprir, que era encontrar um deficiente visual que se interessasse por literatura e pudesse participar também dessa instituição. Então, eu resolvi participar de outro jeito, porque o meu coração guarda umas lembranças da época que eu era professora do Pedro II, em São Cristóvão. Eu tive 2 alunos deficientes visuais e teve um outro ex-aluno que me ajudou demais, me deu uma grande alegria na minha vida. E então ela soube dessas histórias e me convidou. E eu resolvi colaborar da seguinte forma: eu sei que eles têm um projeto também de colaboração através de gravação. Então, eu gravo a história e mando para a Rádio Letras, lá de Brasília, que é uma rádio digital, e os cegos escutam essa programação, que inclui histórias, poemas, é mais direcionado ao público infantil, né? E eu tive assim inspiração, eu fiz 4 historinhas especialmente para mandar para lá, e depois mandei mais 3 que já estavam escritas, e até convidei colegas para fazerem a mesma coisa. Congelada. Não está não. Tá, a gente está te ouvindo, pode falar. Estamos. Pode falar, conseguir fazer o que eu queria, que é franquear as instituições, os meus livros em audiobook. Que maravilha. A Ângela está dando umas congeladinhas. Está tendo um delayzinho, eu acho. Né? E instituições que atendem os deficientes visuais. Eu vou querer esses endereços para poder oferecer para eles os meus audiobooks. Tá bom. Ângela, agora a gente tem que partir para as perguntas e respostas, senão não vai dar tempo, tá? Mas antes eu queria agradecer a presença de mais alguns que chegaram agora. Jussara Valverde, Márcia Costa, Thelma Moreira, Mara Joaquim, Tânia Zaguri, Elinalva Oliveira, e eu queria agradecer também o Alberto Araújo, jornalista do Fox Portal Cultural, nosso amigo aí sempre dando apoio para a gente. Então, Ângela, querida, vamos às perguntas e respostas, tá bem? Agradecer a presença de todo mundo aqui. Estou vendo que a Ariana Calisto falou do livro dela que eu passei para inglês. Por acaso ele está aqui, ó. Ah, olha aí. Olha, pergunta de Jussara Valverde. Ângela, a gente vai precisar fazer respostas muito resumidas para poder dar tempo da gente falar com todo mundo, porque a gente só tem 10 minutos agora, tá? A Jussara Valverde pergunta assim: Ângela Guerra, como você tem feito o audiolivros para o universo com dificuldades visuais? Eu só tenho mandado os arquivos que os ilustradores disponibilizam lá para Portugal, para o Fábio e para a Andréia, e eles se encarregam de tudo. Certo. São os audiobooks que nós estamos fazendo. Aqueles que tiverem interesse podem entrar em contato conosco,
que nós fazemos o orçamento sem compromisso e explicamos como funciona o processo. Deixa eu ver... Aqui, Helena Calisto. Ângela fez a tradução do meu primeiro livro de mini-contos, Apenas uma Noite. E foi quase uma coautoria, porque foi para a cultura diferente da nossa. Como foi fazer isso, Ângela? Olha, foi uma delícia. Adorei. Ela queria lançar o livro no Canadá e os mini-contos são muito interessantes. Eles trazem assim um impacto para o leitor e foi assim um trabalho um pouco, apesar dela querer que a coisa saísse ontem. A Jussara tem mais uma pergunta aqui, olha. Ângela Guerra, o fato de você ler e escrever, além de falar em alemão, inglês, francês, italiano, espanhol, isso ajuda como escritora? Ajuda muito. Cada língua que você estuda, sem contar também da parte linguística, porque é engraçado, quando eu faço, às vezes, um trabalho numa língua estrangeira e depois eu traduzo, às vezes o português influencia uma mudança para lá. E ao contrário também, porque a coisa ficou melhor dita no outro idioma, entendeu? E eu acho isso muito interessante, eu adoro. A Ana Maria Torinho, como você se descobriu artista polivalente e polivalente? Bom, do desenho já falei, né? Por acaso eu caí numa reunião de poetas em que o Di Paula estava fazendo a palestra, oferecendo os serviços do estúdio dele para que a gente pudesse, de repente, ilustrar nossos próprios poemas e livros, e ofereceu uma oficina grátis, e eu fui fazer a oficina, apesar dos protestos da família, que disseram, você não sabe desenhar, deixa isso para lá. Mas sabe como é que é a história dos desafios? Aí eu fui. E, de repente, eu não sei o que aconteceu, que ele me deu uma inspiração, eu saí tirando prêmio nas coisas. Bom, o que mais? Eu acho que nós que trabalhamos com cultura somos desafiados o tempo todo. Alguns aceitam os desafios, outros não, né? É aquela coisa da pandemia. Uns ainda estão chorando até agora, desde março, porque a pandemia chegou. Outros estão produzindo e seguindo em frente. Então, assim, é aquela coisa de olhar o copo meio cheio ou meio vazio, né? Olha só, pergunta de Carla de Sá Moraes. Ângela, tu tens aulas de canto ou é um codão teu saberes cantar tão bem? Eu tive aulas de canto. Eu comecei a cantar quando eu estudava no IBEU, lá no coral. Depois eu passei 20 anos no coral do IBEU, mas eu tive aulas de canto clássico e tive aula de canto também não clássico. E isso tudo me ajudou muito. E no momento, eu estou matriculada no curso de canto da Mirna Rubin, que é um espetáculo online, né? Só que eu quase não tenho tempo de assistir às aulas, porque a minha vida anda muito louca. Mas eu estou tentando. Nós não tivemos tempo de falar sobre isso, né? Sobre os inúmeros cursos que você faz. Mas é algo incrível, realmente. Deixa eu só uma coisinha. Adorei a presença da Carla. Beijo. Carla da Suíça, é isso aí. Olha só, pessoal, tem mais perguntinha aqui. Olha, Idalina. Depois desse leque riquíssimo de livros, o que gostaria de escrever? Bom, eu estou fazendo uma tentativa de humor, sem literariedade, só para divertir mesmo. Vamos ver se vai dar certo. Tá certo, vamos lá, vamos testar tudo, não é? Jussara pergunta, prosa ou verso? Prosa ou verso? Os dois. Os dois, né? Um pouquinho de cada um. Uma mulher polivalente como você, que canta, que pinta, que borda. Tem que ser de tudo um pouquinho mesmo. Olha só, a Dinorá, nossa presidente da Academia Inclusiva de Autores Brasileiros, pergunta o seguinte. Como a Iabiana, você já nos brindou com seus livros. E suas atividades inclusivas quais são? Você já falou um pouquinho aqui, né? Mas reafirma aí.
É, agora vai ser com os audiobooks, mas eu estou esperando a inspiração para mandar mais historinhas lá para a Rádio de Brasília. É que agora eu estou meio sem tempo, aí a inspiração não vem. As musas estão correndo de mim. A Maria Esther Rodrigues está falando assim: os meus netos adoram o livro Confusão na Floresta, da talentosa e muito querida Ângela Guerra. Parabéns. Que bom. Muitos Um beijo. parabéns aqui, Ângela. Olha, nós temos o costume, por gentileza aos nossos convidados, nós temos o costume de guardar todos os comentários. Então, nós vamos mostrar depois todos os comentários para a Ângela. Tem muitos elogios, tem muito carinho aqui para você, mas o tempo realmente não nos ajuda muito, porque a Ângela é uma mulher multifacetada, a gente tinha que ter umas 5 horas para conversar com a Ângela. Ângela, eu quero que você fale um pouquinho sobre seus projetos, sobre suas metas, seus ideais, o que você tem de projeto futuro, além disso tudo que você já falou para a gente, o que a gente pode esperar por aí, o que você gostaria que a gente ficasse observando que vai vir por aí, antes de você fazer suas considerações finais. Eu pretendo passar outros livros infantis para inglês. Eu tenho um livro com o David Queiroz, que ele ainda nem começou, mas disse que já está bolando os desenhos. É uma ficção científica infanto-juvenil. E eu tenho um livro com a Tamires, chamado O Portal Mágico, que é uma menina que conversa com a imagem dela no espelho. Fora isso, eu tenho uma lista assim, de uns 7 ou 8 livros. Umas histórias já estão escritas, outras não estão, outras estão só esboçadas. Eu vou continuando, não consigo parar. Eu tenho pilha Duracell. E para quem não sabe, nós estamos providenciando todos os e-books da Ângela, né? Estamos colocando um de cada vez, fazendo essa transformação aí, para ela ter essa acessibilidade com os audiobooks. Então, todo esse acervo da Ângela será colocado à disposição dos deficientes visuais e também daqueles que preferem a leitura digital. Vamos agradecer também a presença da Beth Silvenstein, da Marli Lopes, do Álvaro Cardoso e da Agebe de Minas Gerais. Ângela, agora eu gostaria, lamentavelmente a gente vai ter que se despedir. Estava tão bom, né? Poxa, eu gostei tanto, mas infelizmente o nosso tempo é curto. Então eu queria que você se despedisse, fizesse suas considerações finais e as perguntas que não foram respondidas depois você responde de forma particular, mas por favor, faça suas considerações finais. Bom, eu quero agradecer muito essa honra de participar logo do segundo programa da Rede Sem Fronteiras, né? Conexão Sem Fronteiras, de Andréa Portugal. Quero agradecer ao Fábio toda a assessoria que ele providencia, a editora Letras Graciosas de vocês, que está transformando a minha produção, mandando a minha produção, de repente, para o mundo inteiro. E agradeço também a Sofia, quando ela me ajuda com as antologias, que às vezes eu enguiço um pouquinho lá naquelas inscrições. E eu quero dizer que eu esqueci de falar. Eu quero dizer que eu dou conselhos às pessoas, por exemplo, poetas. É tão bom fazer oficina, sabe? Eu fazia oficina com um querido Dr. Quiroga, que já nos deixou. E agora eu estou fazendo com o professor Ivan Proença. Aliás, já tinha começado, estava fazendo em paralelo. Além dele ser um espetáculo, a gente tem contato com o pessoal lá, que é um pessoal que já está nesse métier há tanto tempo, que é muito bom. E eu queria também dizer para vocês que eu me inscrevo em tudo quanto é curso que aparece, de contação de histórias. Agora a de André me botou em contato com o James Maxill, que eu estou apaixonada por ele, porque ele realmente está fazendo um trabalho maravilhoso. E eu até ganhei metade do... Nosso tempo acabou, querida. E lamentavelmente o Instagram vai fechar aqui, a gente precisa encerrar, lamentavelmente.
Me perdoa a indelicadeza de te interromper com esses agradecimentos tão carinhosos. Eu quero agradecer muitíssimo a você, a sua participação aqui, foi uma honra recebê-la. Você sabe o carinho que nós temos por você, o respeito que nós temos pelo seu talento, pelo seu trabalho. Conte sempre conosco da Rede Sem Fronteiras, você faz parte da nossa família e eu acho que é uma das nossas características, né? É juntar pessoas e transformar a família em cada vez maior, né? Num número cada vez maior de pessoas. Então, muito obrigada a todos vocês pela participação, pelos comentários, pelo carinho de estar conosco até o final. E nós nos encontramos novamente na próxima segunda-feira, Dia Internacional da Mulher, programa especial aí de Dia Internacional da Mulher, com a convidada Angeli Rose, que vai conversar um pouquinho conosco sobre os desafios aí de ser mulher nesse tempo tão conturbado. Ângela Guerra, sucesso para você, minha querida. Olha, tudo de bom. Eu já disse que te amo hoje. Beijo, fica com Deus. Deus te abençoe. Tchau, pessoal.